Então, deixa eu começar a gravação, a aula 21, primeira parte. Nós vamos continuar vendo ainda structs e arquivos. Hoje a gente vai ver um negócio. Eu acho que é uma aula interessante, na verdade. A gente não vai ver necessariamente um conceito novo, mas a gente vai combinar os conceitos que a gente já viu, de ponteiros, structs e alocação dinâmica e tudo mais. É uma aula, assim, que não é. Você conseguiria fazer ela você mesmo, com o que você já sabe, mas se você nunca fez, provavelmente você faria um monte de coisinhas erradas, um monte de besteirinhas, até a gente chegar na solução correta, tá? O Arthur vai estar ajudando. O Arthur vai estar ajudando aí a gente a fazer isso. Beleza. Você está vendo. Opa, aqui. Você está vendo a minha tela, Arthur? Estou. Beleza. O que a gente vai fazer? Nós vamos fazer o seguinte: nós vamos fazer um programa, e esse programa, basicamente, ele vai estar trabalhando com matrizes, certo? É um programa para trabalhar com matrizes. Até agora, a gente tem trabalhado com vetores. Você consegue trabalhar com vetor? Primeira coisa que a gente tem que ver é que o que a gente já viu até agora dá para trabalhar com vetor, certo? stdio, stdlib, a gente já sabe que da agora para frente. Por que a gente usa stdlib mesmo? Quem que precisa desse Por causa do stdlib? malloc? Por causa do malloc. O stdlib agora vai aparecer para a gente várias vezes, ok? Então, se a gente quisesse trabalhar com a matriz, a gente já viu, por exemplo, eu quero usar uma matriz de float, certo? Uma matriz de float. Eu poderia declarar uma matriz assim, né? Uma matriz 10 por 10, certo? A gente já viu coisas Certo, certo. parecidas com isso daqui, que você está colocando uma matriz de 10 por 10. São 10, ou podemos colocar aqui uma matriz de 5 por 10. Sim. São, agora, o que a gente tem? A gente tem 5 linhas, cada uma com 10 colunas, com 10 elementos. O que a gente vai fazer agora nessa daí? Mas qual que é o problema? Na verdade, não é um problema. O que a gente sabe quando eu declaro a matriz desse jeito aqui, Arthur? Que a gente está declarando ela na pilha, certo? Sim. Correto. Quando a gente está trabalhando com a pilha, a gente tem aquele restrição de que a pilha ela tem uma capacidade menor e tal, e a gente não deve usar muito a pilha, tal. No caso aqui, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer uma estruturinha para trabalhar com matriz e na heap, tá? Basicamente, a gente vai fazer o seguinte: nós vamos criar uma struct que vai ser a struct matriz para gente. E aí, a matriz ela tem a quantidade de linhas e a quantidade de colunas. Então a gente vai começar aqui, matriz.h, certo? E eu vou fazer aqui o if mdef matrix.h. Fine. Opa. Ok. Então nós vamos criar aqui um struct. Lembra, é type def, né? Opa. Type def, Sim. struct. E aqui dentro nós vamos colocar, vai ser uma matriz. Aqui dentro nós vamos colocar as informações que a gente tem agrupadas pela matriz. Ok? Como é que a gente vai fazer essa matriz aqui? Primeiro, a gente tem os valores. Vamos colocar um float. São os valores que a gente tem aqui na matriz, tá? Só que aqui, se eu colocar desse jeito, quantos valores essa matriz consegue guardar? Você tem uma variável chamada vals, né? Vals. Valores. Então, só consigo guardar um valor. Se eu fizer assim, o que eu consigo fazer agora? Você tem um chamado vals, né? Que aí ele pode ser um array. Exatamente. Eu tenho um ponteiro para vals, para float agora, e esse ponteiro para float, ele consegue guardar vários floats, certo? Só que quando eu coloco vários floats, a gente já consegue perceber uma coisa. Se eu tenho vários floats, então vamos supor, vamos imaginar que eu vou colocar aqui embaixo só para exemplificar, não vai ficar aqui. Se eu tenho isso, aí eu vou fazer v, recebe, malloc, alguma coisa. A gente lembra que a gente pode fazer assim, né? Ó. A gente pode fazer desse jeito. Contanto que você alocou espaço suficiente, eu estou fazendo o quinto elemento. A partir de onde o V está apontando, recebe 4. Concorda? Concordo. O problema é que isso não é uma matriz. É verdade. Isso é um vetor.
vetor. Eu gostaria de fazer algo assim, ó. Eu quero o quarto elemento da terceira, o quinto elemento da terceira linha. Sim, Aí, se eu quero o quinto elemento da terceira linha, essa declaração aqui não vai ser suficiente. sim, sim. Por quê? Porque quando eu tenho o V ele aponta para um vetor, para um float. Só que quando eu faço isso daqui, quando eu faço V2, por exemplo, o V2 não é um float. V2 é uma sequência de floats, um array de floats. Então, na verdade, o que o V é? Não é um ponteiro para float. Preparado, Arthur? Respira fundo. Preparado, O preparado. que o V é, afinal? Deveria Ele ser tem que ser um ponteiro para ponteiros. um ponteiro para float. Uhum. Certo? Ponteiro para float. É isso que o V vai ser. Então, quando eu faço isso daqui, olha, o que eu pego o V da posição 2? O que é o V da... Não, na verdade, vamos por partes. O que é o V? Fala para mim o que é um V. O V é um ponteiro para float. Correto? Sim, correto. O que é V2? V da posição 2? É a segunda linha dessa. Não, mas É o aí segundo ponteiro. é o terceiro ponteiro, no caso. É o terceiro, perdão. Preciso É dizer. sim, a contagem começa do zero. É o terceiro ponteiro. Então, na verdade, V2 é um ponteiro para float. Sim, Certo? sim, É o terceiro ponteiro para correto. float, porque o V é um vetor de ponteiros para floats. E esse carinha aqui é o terceiro vetor, o terceiro ponteiro desse vetor. E aí, quando eu faço isso, por exemplo, 4, eu estou pegando o quarto elemento depois do segundo, o quarto elemento que está a partir do segundo ponteiro que está a Terceiro partir ponteiro, né? do terceiro ponteiro que está a partir do V. Sim, é. Respira no fundo. Inception. Inception. Olha só, a gente vai parar aqui hoje, mas não precisamos, né? A gente vai fazer isso, né? O vals é float asterisco asterisco, mas você já sabe que a gente não precisa parar aqui, né? Se a gente quisesse, a gente poderia fazer isso. 10 asteriscos. 10 Pra quê, asterisco. não? O Por que compilador não tem nenhum problema com isso. Ele acha que esse cara, eu acho que ele não sabe o que ele está fazendo, mas ele está pedindo. Somente que tem, né? Pra você conseguir pensar nisso. Na verdade, olha, para falar, o que eu já vi um uso legítimo é isso aqui, ó. Ponteiro para ponteiro para ponteiro. Isso aí eu já vi usar e falei assim, Tá. não, Tudo legal. bem. Essa solução aqui realmente é assim que eu faria. A partir daí, cara, a partir daí você pode até criar uma situação onde você faz ponteiro para ponteiro para ponteiro, mas aí já fica totalmente artificial, tá? Na aula de hoje, isso aqui vai ficar relativamente natural, tá? Outra coisa também que a gente precisa saber para a matriz. Na matriz, a gente precisa saber a quantidade de linhas, vamos colocar aqui num lim, e a quantidade de colunas, num ncol. Vamos usar esses dois carinhas aqui, tá? Num nlim e ncol. É a quantidade de linhas e a quantidade de colunas. Tá bom? Olha só, que eu estou guardando isso na própria struct. Porque o vals em si, o vals por si só, que é o ponteiro, ele não sabe quantos ele está apontando, lembra? Sim, não tem limite. Ele não tem, na verdade, ele sabe onde começa e ele não sabe onde termina. Então, por isso que a gente criou aqui esse nlim e o ncol aqui, tá bom? Aí, o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos colocar algumas funções que a gente já vai utilizar lá na frente, tá? Vamos criar uma função que ela retorna, olha só, ela retorna um ponteiro para a matriz, que é o criar matriz, onde eu passo para ele uma quantidade de linhas e uma quantidade de colunas, certo? Isso aqui vai ser uma função que a gente vai implementar. Outra coisa que a gente vai implementar, vamos implementar um cara, é o destroy, criar matriz, vamos chamar então de destruir matriz. Aí o destruir matriz, a gente vai passar para ele um ponteiro para uma matriz e ele vai destruir a matriz para a gente, tá? Vamos ler uma matriz. Vamos chamar um negócio chamado leia matriz. Ler matriz.
O ler matriz, a gente vai passar para ele uma matriz, que é aonde que é para ele ler. Tá? Será que é assim? Não, acho que não. Como é que a gente faz fazer o leia matriz? Leia matriz, eu acho que é melhor fazer assim, ó. Leia a matriz, ele lê a matriz e retorna a matriz pra gente. É. Melhor, né? Ele lê a Mas, matriz. mas aí você vai. Ah, tá, tudo bem. Eu que na verdade seria uma alternativa ao criar matriz. Eu posso Sim. usar o leia matriz ou criar matriz. Criar matriz, ele cria uma matriz vazia. Leia matriz, ele vai ler uma matriz. Vamos chamar. Quando eu tava com o argumento matriz, não fazia muito sentido, né? Porque você ia mandar a Não, matriz só pra resolver voltar com a mesma matriz. exatamente. Vamos chamar também, vamos criar também o imprimir matriz. A gente vai passar uma matriz, ponteiro, a gente normalmente struct a gente passa sempre como ponteiro, vai ficar fica claro depois por que a gente passa como ponteiro, porque daí a gente fica fazendo cópias da struct depois. Aí você fala assim, mas aí ele pode ficar alterando a struct? Pode, infelizmente pode. Tem como evitar, mas por enquanto a gente não sabe como fazer isso. Aí a gente pode fazer o seguinte, ó, vamos fazer uma coisa que é o seguinte. A gente vai adicionar duas matrizes. Adicionar matriz, pode ser. Adicionar matriz. A gente vai passar uma matriz de resultado. Aqui. A gente vai passar uma matriz A e vai passar uma matriz B. Certo? Então a gente pega a matriz A, a matriz B, soma a matriz A na matriz B e retorna na matriz R, fazendo a soma das matrizes. O que a gente pode fazer? Multiplicação de matriz é legal, mas aí talvez a gente não consiga fazer hoje. Aí, se for isso, eu prometi que a gente vai fazer arquivos amanhã. Se a gente não conseguir ver a multiplicação de matriz hoje, a gente vê a multiplicação na semana que vem, tá? Mas amanhã a gente vai ver. Pode falar? É porque ao invés de você botar o resultado como argumento, porque ela não retorna esse resultado? Pode ser também. A gente vai explorar essas duas possibilidades. Entendi. Tem as duas maneiras. Qual é o problema quando você retorna aquela história de quem destrói a matriz, entendeu? Ah, tá. Tudo Entendi. bem? Mesmo esse carinha aqui, ó, esse do leia matriz, criar matriz e o ler matriz, A gente tá usando para usar malloc, né? vai ter que usar malloc para retornar. E aí, nisso daí, você tem que lembrar que o cara que for usar aquela matriz, ele tem que lembrar de destruir ela, entendeu? Entendi. Mas tá bom, já temos coisas o suficiente aqui. Vamos implementar alguns deles. Vamos implementar o criar matriz. Criar matriz, lembra, ele cria uma matriz e deixa tudo em branco, né? Vamos copiar isso aqui. Ok. Opa. Lá. Então, vamos começar por esse daqui, que é o criar matriz, tá bom? Então, o que a gente vai... vamos incluir, né? Para ele saber o que é uma matriz. O que a gente vai fazer aqui no criar matriz? No criar matriz, nós vamos alocar uma matriz na heap, certo? Nós vamos setar as informações dele, de número de colunas e número de linhas, alocar espaço para os valores das linhas e das colunas, certo? E retornar essa matriz, a struct que eu aloquei. Tudo bem? Basicamente é isso que a gente tem que fazer. Vamos lá? Então, primeira coisa, vamos chamar... Vamos criar aqui um matrix M, asterisco M, certo? E já vamos alocar. Malloc. A gente vai alocar uma matriz, então é o size of matrix. Eu poderia colocar assim, vezes 1, parece bobo, mas normalmente quando você está colocando uma lock, você diz qual é a quantidade de elementos que você vai fazer. Se você quiser colocar assim, é óbvio que dá exatamente o mesmo resultado, mas eu tenho meio que o hábito de fazer isso. É desnecessário, mas o custo é muito baixo e deixa pelo menos explícito que eu estou falando de um carinha só, tá? De novo, não faz muita diferença. O que eu vou fazer agora? Eu vou dizer, lembra, como é que eu faço para acessar o campo nlin da matriz M? Você tem que pegar o ponto vols, né? Que é... Sim, mas vai ser ponto vols? Não, ponto vols não. Desculpa, ponto nlin. Eu vou copiar aqui em cima. Para lembrar. Eu vou copiar aqui em cima, olha aqui como é que é struct. Não precisamos fazer isso, mas a gente vai fazer só porque a gente não tem que ficar indo e voltando lá no...
Isso. Tá? Então nós temos esse campo aqui que é o campo nlim. Então eu tenho que fazer nlim recebe nl, que é a quantidade de linhas. A quantidade, tá, entendi. Certo? E aí eu tenho m. Tá errado o que eu estou escrevendo aqui. Se alguém souber por que tá errado, já me avisa aí, ou avisa o grilo aí. Porque é um ponteiro, né, para matriz. Sim, o m é um ponteiro para matriz, exatamente. Você não tá botando na variável, tá no endereço. Nem dá errado, isso aqui nem funciona, isso aqui vai dar erro de compilação. Porque o m em si, ele não tem um campo lins. O m é o ponteiro para onde tem um campo. É o asterisco m que vai ter. É o asterisco, assim, né? Opa. Isso. Mas a gente viu que tem uma alternativa para isso. É aquela setinha. Exato. Então, ó, na verdade aqui, ó. Opa. Agora eu tô entendendo mais esse uso da setinha. É assim, ó. Entendeu? O M seta. Por quê? Porque o M, aí eu tô dizendo, olha, eu não tô pegando o campo lim do M, porque o M é um ponteiro, não tem um campo lim. Eu tô pegando o campo lim da onde o M aponta. Agora, o que a gente tem que fazer? A gente tem que alocar, a gente tem essa quantidade de linhas e essa quantidade de colunas. O que a gente tem que fazer, então? A gente tem que alocar agora os ponteiros para cada uma das linhas. Então, o M vals recebe... Peraí. O M vals recebe malloc aqui que tem a pegada. Como é que a gente faz isso? Esse cara aqui, ele vai alocar o número de linhas é NL, certo? E ele vai alocar NL alguma coisa para colocar no vals. Mas aí a gente tem que perguntar, que coisa é essa que eu preciso de NL delas? Você precisa dos ponteiros vals, né? Exatamente. É float? Não. É ponteiros para float. Sim. Certo? Então eu preciso de NL ponteiros para float. Agora, a partir desse momento, o vals do cara que está apontando por M está guardando lá, cada um deles, ele tem um ponteiro. Só que esses ponteiros também precisam ser inicializados. Outra malloc? Vamos ter que fazer mais uma malloc, mais que isso ainda. A gente precisa de um malloc para cada uma das linhas. Certo? Não é um malloc só que vai resolver todos os nossos problemas. Nós precisamos de um malloc para cada uma das linhas. Então a gente vai pegar aqui o M, vals, da posição I. Esse cara é um ponteiro. Sim. Agora, para quem que ele aponta? Agora a gente vai alocar. Malloc, size of. Agora depois a gente decide o que a gente vai fazer aqui. E cada um vai ser do tamanho NC, que é o número de colunas. Certo? Olha certo. Aqui. Agora a gente tem que decidir o que a gente vai colocar aqui. Um float, aí seria um float. Exatamente, é um float. Então, olha o padrão. O M vals é um ponteiro para ponteiro. Quando eu aloquei pedindo... caiu um asterisco. Pode pensar assim. O vals é float asterisco asterisco. Eu dou um size off float asterisco. Agora, esse carinha aqui, quando eu pego o vals seta, saiu um asterisco daqui, vai sair mais um asterisco daqui. É a forma mais ou menos de você pensar. Se você olhar, cara, faz muito sentido isso. Tá bom? Ok. Com isso, tá tudo ok. A única coisa que eu vou fazer aqui agora é o seguinte. Eu vou fazer mais um for, que é para inicializar todas as posições com 0. Normalmente, isso aqui não é tão necessário, porque é ok você assumir que na hora que você aloca a primeira vez, o cara vai vir com algum valor zerado, mas nem sempre. Você pode pegar um cara que já foi desalocado de outro e o negócio não está zerado. Então é bom, se você quer garantir que tem algum valor lá, você vai lá e faça isso você mesmo, tá bom? Tudo bem? Eu vou parar a gravação aqui, já ficou um pouco longa. A gente vai continuar fazendo o próximo, que é o destruir matriz, tá?